Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula sobre a reserva alimentar para o rebanho de caprinos. Essa é a segunda parte dessa videoaula que tratamos de um assunto tão importante quanto a reserva alimentar para o período da estiagem para os pequenos ruminantes no semiárido. Na primeira parte da videoaula sobre reserva alimentar, nós conversamos sobre algumas definições importantes também para essa parte 2, que eu creio que seja interessante a gente relembrar, como matéria seca dos alimentos fornecidos dos vegetais, que é justamente o alimento retirado a sua parte de água. E é sempre importante frisar que a água também é um alimento, e um alimento importantíssimo para a manutenção das condições fisiológicas dos animais e dos seres humanos, tá? Então todos os cálculos que a gente vai continuar fazendo sobre a quantidade de alimento necessária para guardar para os caprinos durante o período de estiagem, vamos levar em conta a matéria seca, já que a umidade dos alimentos varia de acordo com esses alimentos. Outro ponto que é importante lembrar, que todos os cálculos também são feitos em cima do peso vivo desses animais, ou seja, o peso do animal inteiro, como se a gente pegasse o animal vivo e botasse na balança. Esse é o peso vivo, tá? Então as contas também vão ser feitas em cima do peso vivo dos animais. Outra coisa importante que a gente lembra nessa videoaula é que a gente não tem a pretensão de fazer balanceamento de ração levando em conta quantidade de proteína bruta, quantidade de energia, quantidade de fibra bruta metabolizada pelos animais. A gente pretende aqui fazer com que o agricultor, o agente comunitário rural consigam calcular com facilidade, com certa rapidez também, a necessidade que os animais têm de consumo, que o rebanho do agricultor familiar tem para consumir durante esse período da estiagem. Claro que a gente vai diversificar um pouquinho. Na primeira videoaula a gente fez só o quanto que o rebanho precisa de alimento durante o período da estiagem. Nessa segunda videoaula a gente vai diversificar um pouco, vamos fazer uma dieta com mais alimentos, porque os animais eles não devem comer só uma fonte de alimentação. Por exemplo, palma forrageira. A palma é um alimento importantíssimo para a criação de cabras e ovelhas no semiárido. Alimento que é rico em energia e também em água, tão importante para os períodos de estiagem para a manutenção do rebanho. Porém, a palma sozinha, se o animal consome só palma, naquela quantidade que a gente calculou na primeira videoaula para sua manutenção e com certa produtividade, ele vai ter problemas, vai gerar problemas para esse animal, porque apesar da palma ser rica em água e rica em energia, ela é pobre em fibra. Então vai causar uma diarreia nesses animais. Os animais vão perder peso devido à diarreia de barriga cheia, Vão encher, como a gente fala aqui, o bucho de palma, vão ficar de barriga cheia, no entanto, vão estar mal alimentados, tá? Então a proposta dessa segunda parte dessa videoaula é a gente misturar alguns alimentos, em proporção que traga benefícios à mantença e à produção dos animais, e alimentos que o agricultor, que a família cultive em sua própria unidade de produção familiar, em sua própria roça. Então, gente, vamos agora a um exemplo de um cálculo de reserva alimentar para o rebanho, levando como dados os cálculos da parte 1 dessa videoaula, considerando um rebanho de 100 cabras, com média de peso de 30 quilos, que vamos suplementar esses animais durante 6 meses
ou 180 dias, né? Isso nos levou a uma necessidade de reserva de alimento de matéria seca de 21.600 quilos de matéria seca de alimento guardado para esses animais durante os 6 meses de estiagem, tá? Para o agricultor se preparar para esse período. Nós vamos propor aqui um exercício que não é a solução dos problemas e não é a realidade de todo agricultor, tá? É apenas um exemplo que nós procuramos, entre as forrageiras escolhidas, né, colocar uma rica em água e um pouco de energia, uma que seria a palma, uma que ela é guardada em pé, na roça mesmo, ela fica no palmal, a gente não precisa ter muito trabalho para guardar essa forrageira, né? A outra, a leucena, que é uma leguminosa rica em proteína, tá? Importante lembrar que essa planta, a leucena, quando na ração suas quantidades exercem 30% do valor da ração, ela pode ser tóxica, ela tem uma certa toxicidade na alimentação. E sorgo, que seria outra planta para a gente fazer essa ração dos alimentos, que é uma gramínea, uma granífera, né? Muito parecido com o capim, só que é uma planta mais resistente ao clima semiárido. É uma planta que espera mais a chuva e, além disso, tem a vantagem do rebrote, né? Você não precisa ser plantada a cada corte, né? Então, para a gente fazer esse cálculo, é necessário que a gente conheça pelo menos 2 elementos de cada planta dessa, que é a produtividade média, ou seja, quanto ela produz por hectare em um ano, né? E qual a sua produtividade em matéria seca, né, dessa planta, para a gente fazer o cálculo de quanto precisamos a área plantada delas para suprir aquela necessidade, que, lembrando de novo, que seriam daquelas 100 cabras que nós alimentaríamos durante o período de 6 meses, certo? Então, como eu falei anteriormente, nós temos que saber uma produtividade mínima ou saber uma produtividade média, né, dessas plantas no clima semiárido, né, para poder calcular a área necessária a ser plantada dessas forrageiras, tá? Esses valores de produtividade, de matéria seca, podem ser encontrados em livros, né, pode ser encontrado na internet com muita facilidade também. E se alguém na região já fez esse cálculo no solo, na sua roça, né, pode servir de embasamento também para a área que você vai plantar. Claro que as plantas respondem diferente a quantidade de irrigação, se ela é irrigada, se ela é de sequeiro, né, se ela recebe uma adubação muito forte, estercada, com muita frequência, como deve ser, né, ela responde melhor, vai ter uma produtividade mais alta, né? Se ela passar estresse hídrico, ela vai diminuir a produção. Então nós usamos aqui parâmetros nada absurdos, né, que a gente consegue com facilidade aqui na região. Por exemplo, a palma, nós estamos usando uma produtividade para a palma em torno de 100 toneladas por hectare. 100 toneladas de palma em 1 hectare. Né? Como a palma gira em torno de 10% sua produtividade de matéria seca, ela vai produzir, nos dá em torno de 10 toneladas de matéria seca por hectare, né? Para a leucena, que é a leguminosa que a gente usou para botar nesse cálculo de ração, né, nós botamos a produtividade em torno de 12 toneladas por hectare ano. A leucena é úmida, com tudo, como se fosse cortada no campo e trazida. No entanto, por cálculo, a gente tem que usar a matéria seca da leucena. E a leucena, a matéria seca dessa planta, gira em torno de 30%, 30%, 33%. Vamos usar 30% para ficar mais fácil o cálculo. Então, a leucena tem uma produtividade de 3,6 toneladas de matéria seca por hectare, tá? O sorgo, né, também tem sua matéria seca em torno de 30%, né? Mas a produtividade do sorgo, ela é maior que a leucena. Então o sorgo ele pode nos dar 15 toneladas por hectare de planta, né?
de planta in natura, em condições naturais, como se fosse cortada na hora do facão e fornecida no coxo para os animais. Mas quando a gente vai usar matéria seca, que gira em torno de 30% também do sorgo, ele tem uma produtividade de 4,5 toneladas por hectare. Isso a gente leva em conta por ano, né? É importante para o agricultor levar em conta que algumas desses cultivares de planta, ele leva um tempo para atingir essa produtividade, tipo a palma. A palma pode não dar essa produção no primeiro ano se ela não for irrigada e bem adubada, né? de 10 toneladas de matéria seca por hectare. Então tem algumas variáveis que a gente precisa trabalhar para manter essa produtividade e esses cálculos se tornarem reais, né? Então vamos lá. Se nós precisamos, vamos usar nessa ração 40% de palma, né? Qual a quantidade de palma, de matéria seca de palma que nós vamos precisar para essa ração, para esses 6 meses de suplementação, né? É uma regra de 3 simples, né? Básica. Se 21.600 quilos de matéria seca é o que nós vamos precisar para os 6 meses de suplementação, ou seja, os 100%, quanto serão os 40%, né? Que é referente à palma que o agricultor vai precisar nesse exemplo. Uma regra de 3 simples, 21.600 vezes 40 dividido por 100, isso vai nos dar uma quantidade de 8.640 quilos de matéria seca de palma. A leucena nós vamos usar 30% dela, da ração que nós vamos dar para essas cabras, será de leucena. Então, quanto será a pergunta que se faz? Quanto nós vamos precisar de leucena, de matéria seca de leucena, para esses 180 dias de suplementação? Certo? 21.600 quilos de matéria seca é o total, é o 100%. Então 30% é o que a gente quer saber. Multiplica-se 21.600 por 30 dividido por 100, vai nos dar uma quantidade, um peso de 6.480 quilos de matéria seca de leucena. É o que a gente vai precisar para suplementar essas cabras, né? O sorgo também 30%. Da mesma forma da leucena, a conta aqui é igual, é a mesma coisa, para ser didático, para ficar mais fácil a compreensão, né? Dos 21.600 quilos que nós vamos precisar de matéria seca, que corresponde a 100%, quanto será os 30% do sorgo? A conta se repete, a da leucena, e vai nos dar a quantidade igual de 6.480 quilos de matéria seca de sorgo. Depois de saber a quantidade de cada ingrediente desses da ração, é interessante a gente saber que área nós precisamos cultivar dessas forrageiras, dessas plantas, né, para essa suplementação de 6 meses de 100 cabras, né? Então nós vamos fazer outra regrinha de 3, né, para saber essa área. Claro que nós precisamos saber da produtividade dessas plantas, né? Então nós usamos a produtividade da palma aqui em torno de 100 toneladas de matéria seca por hectare, né? Então 100 toneladas também é a mesma coisa, de 10.000 quilos. Então, se um hectare produz 10.000 quilos de matéria seca de palma, para produzir 8.640, que é o que a gente precisa para alimentar o rebanho, que área nós precisamos, que é o X, né, nessa regrinha de 3. Então, como toda regra de 3, multiplica-se, né, os extremos, 8.640 vezes 1, né, dividido por 10.000. Então, para ter essa produção de 8.640 quilos de matéria seca de palma, nós precisaremos de uma área de 0,86 hectare, ou seja, menos de 1 hectare para a produção da palma necessária para alimentar 100 cabras nessa ração que a gente está propondo, né? Vamos para a leucena. A leucena nós vamos usar uma produtividade em torno de 3,6 toneladas de matéria seca por hectare. Então, a regra de 3, da mesma forma,
Se em 1 hectare eu consigo produzir 3.600 kg de matéria seca de leucena, quantos hectares eu vou precisar para produzir 6.480 kg de matéria seca de leucena, que é o que a gente calculou anteriormente, necessário para alimentar as cabras nesse modelo de ração que a gente propôs, né? Então, se multiplica os extremos, 6.480 vezes 1, dividido por 3.600, que é a produtividade da leucena por hectare. Então, essa conta nos dá o resultado de 1,8 hectare de leucena para dar 1,8 hectares de leucena para dar essa quantidade de matéria seca de 6.480 para alimentar o rebanho. Por último, o sorgo, né, que a gente vai usar uma produtividade do sorgo de 4,5 toneladas por hectare, né? Então, se um hectare de sorgo produz 4.500 toneladas de matéria seca de sorgo, quantos hectares nós vamos precisar, o X, para produzir 6.480 quilos de matéria seca de sorgo, né? Então, se multiplica as extremidades, X é igual a 6.480 vezes 1, dividido por 4.500. Então, desta forma, nós vamos precisar de 1,5 hectare, ou seja, 1,5 hectare, para nos dá essa produção de 6.480 kg de matéria seca de sorgo. Resumindo, nós vamos ter que ter quase 1 hectare de palma plantada, quase 2 hectares de leucena plantado e 1,5 hectare de sorgo plantado. Então, com a reserva em 5 hectares, em menos de 5 hectares, a gente consegue fazer alimento para alimentar esse plantel de 100 cabras durante 6 meses do ano, sem precisar gastar com ração comprada no armazém, sem comprar grãos. E uma ração que nós temos forrageiras ricas em fibras, ricas em energia e rica em proteína, né? Sem falar que além dessas plantas que a gente guarda elas no campo, a gente pode potencializar esse armazenamento de reserva usando tecnologias que estão aí há milhares de anos para conservar forragem, que seriam o feno, fazer o feno e a silagem dessas plantas, né? Então, como eu falei anteriormente, né, nós não temos a pretensão de balancear isso aqui direitinho com extrato entéreo, com fibra bruta, com proteína bruta, mas de forma simples, né, que o agricultor tenha noção de como ele alimentar seu rebanho durante o período de estiagem, certo? Então, para maiores informações e para conversa, nós estamos no endereço do e-mail do IRPA, irpa@irpa.org, e será um prazer conversarmos mais um pouco sobre o assunto. Obrigado. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.